Há uma semana do Natal, quando o Rio Preto recebe consumidores de toda a região para as compras, o trânsito na área central da cidade, que deveria estar organizado, está um caos. Obras na Avenida Alberto Andaló pegaram os motoristas de surpresa. Um telespectador ligou na nossa redação para reclamar que um percurso que diariamente ele faz em 5 minutos, ontem no horário de pico, demorou mais de 1 hora. E esse horário justamente é muito complicado por lá, por isso nós vamos chamar ao vivo agora a repórter Viviane Oliveira, que está na Andaló. Viviane, como é que está a situação por aí, hein? Boa tarde para você. Oi, João, Nilessa, boa tarde. Olha, tá um pouco mais complicado para quem tá na Avenida Alberto Andaló. Já para quem tá na Marginal, dá para se dizer até que tá tranquilo. Tem guardas municipais aqui agora orientando o trânsito e os operários trabalham na pista no sentido bairro-centro. Mas o caos mesmo tá no sentido contrário, no sentido centro-bairro. Isso porque as obras de recapeamento no asfalto começaram ontem, foram feitas aqui desse lado e uma das pistas tá bloqueada. E aí o que acontece? Chega aqui nesse ponto, o trânsito afunila e gera essas filas enormes. Aliás, o congestionamento começou hoje de manhã e logo cedo estava bem pior, viu? Nós registramos algumas imagens dos carros parados, o trânsito bem complicado, tanto na Avenida Alberto Andaló como na Marginal. E o problema é que não existe, viu, uma alternativa para quem precisa passar por aqui. Tem que ter paciência mesmo. Esses reparos no asfalto, como eu falei, começaram ontem aqui no sentido centro-bairro, pegou muita gente de surpresa. A gente vai ver agora algumas imagens feitas ontem. Foi muito complicado passar por aqui, até porque o que os motoristas reclamam é que não existe uma sinalização, placas avisando que existem obras nesse trecho, porque pelo menos eles poderiam desviar, né, desse local aqui e evitar esse transtorno todo. Nós conversamos agora há pouco mesmo com alguns motoristas. A gente vai ver agora então qual a reclamação, as reclamações, né, deles. Vamos ver. Nossa, tá horrível, realmente, tá causando muito congestionamento e isso atrapalha muito no chegar nos lugares, nos horários e tal. E devia fazer isso no horário que não era tão de pico assim, em Rio Preto, né? No horário é complicado, porque é horário de pico, né? Mas para benefício da cidade é até bom. Eu acho que o horário é meio ingrato. É um horário que todo mundo tá voltando para casa e acaba perdendo muito tempo no trânsito. A gente vê que é necessário, né? Vamos ter que ter um pouquinho de paciência, muita paciência. É um caos, né? A gente precisa ter muita calma nessa hora, né? A indignação é tanta que foi um motorista mesmo, né, que mandou ontem as imagens pra gente. As imagens que a gente viu agora há pouco eram imagens amadoras. Tem muitas reclamações, a gente ouviu vários motoristas aqui e a gente resolveu chamar então o responsável pela obra, o engenheiro da prefeitura. Nilton, me diga uma coisa, nesse período, fim de ano, precisava dessas obras justo nesse período mesmo, nessa semana que antecede o Natal? Não dava para ter sido em um outro momento? Boa tarde para você. Bom, a questão é a seguinte, de cada 10 reclamações, pelo menos 2 se referiam a este local. Nós temos uma frota hoje de 320 mil veículos, ela não se alterou. O trânsito é o mesmo de qualquer dia, sendo época de Natal ou não. Neste período, neste horário, nesses horários, em dia de semana, o trânsito é o mesmo, não tem qualquer influência. A necessidade é que aqui, há muito tempo, é fácil se fazer um paliativo, simplesmente jogava massa em cima de massa. O risco era muito grande, principalmente nessa época. E nós estamos fazendo um processo totalmente diferenciado, nós estamos fazendo um processo de fresagem. Então, tudo é custo-benefício. Se você para a reclamação, se você não faz a reclamação. Então, chegou o momento, nós temos a disponibilidade de máquina, que eram para ser feitas em sábados anteriores que choveram. Nós não poderíamos perder essa disponibilidade de máquina. Nem mesmo em outro horário, à noite, por exemplo? À noite nós temos uma dificuldade muito grande em causar um acidente, que a visão do motorista é muito pior e, infelizmente, aqui o trânsito é muito rápido. Então nós temos que também zelar pela segurança. Quanto ao desvio por outros locais, nós não poderíamos desafogar e jogar esse trânsito anteriormente ou para o centro ou para a parte esquerda, porque aí as ruas laterais causariam o caos. Então, claro, tudo é pensado. Que há essa dificuldade, sim, mas o custo-benefício sempre tem que ser levado em consideração. Ok, senhor Nilton, obrigada. Tá aí então a explicação, João. Obrigado, Viviane. Realmente, okay, o que se questiona é o horário que foi feita essa obra num dia de semana. Começou ontem
em plena terça-feira, 2 da tarde, 3 da tarde, trancar o trânsito nessa que é a principal avenida de Rio Preto. Quem vinha pela Marginal não conseguia dobrar. Quem vinha pela Andaló também não conseguia dobrar ali. Eu fui um dos motoristas que estavam presos nesse congestionamento. Demoro 10 minutos para chegar em casa, ontem demorou 40 minutos. Com certeza. Por causa de todo o tempo e da demora que foi. Agora, essa explicação que a gente ouviu aí do responsável pela obra não convence tanto assim, porque esses 320 mil veículos que passam por ali durante todo o ano, existe essa frota na cidade, né? Ela aumenta sim no fim de ano, porque a gente ouviu, inclusive, relatos de pessoas que estavam presas nesse congestionamento e elas disseram que as placas ali daqueles carros eram placas de fora. Então, a gente sabe sim que essa é uma época do ano que atrai moradores de fora. Então, é claro que o trânsito ali aumenta e muito. Não são apenas os moradores aqui que estão enfrentando esse congestionamento, não. Eu acho sim que essa obra poderia ter sido feita com maior planejamento e antes, já que é uma obra de recap, não é nada tão urgente assim, né? Realmente, planejado para fazer, quem sabe, num sábado de manhã, num domingo de manhã ou durante a madrugada, né? Seria tudo mais fácil para todos os moradores da cidade.